E aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais este analisador, falando do desfecho de Euforia, né? Que teve seu último episódio na última noite e que hoje pela manhã, né? Pelo menos pra gente aqui, teve sua confirmação de que sim, ontem a gente viu a season finale, ou series finale, né? Que a galera ficou nessa dúvida na internet. Era season finale, mas a manchete falava series finale. Mas sim, foi o último episódio e acabou Euforia. Primeiramente, antes de falar as nuances sobre isso, deixe seu curtir, inscreva-se no canal, compartilhe a palavra do analisador com os amiguinhos, porque a gente sempre tem debates aqui interessantes e legais, começando aqui no vídeo e continuando aqui nos comentários com vocês. Então deixa seu like, deixa sua inscrição e vem com a gente conversar sobre essas e outras muitas coisinhas que nós falamos aqui. E eu vou começar falando, na verdade lendo, a reportagem aqui da Rolling Stones, que fala: Euphoria é cancelada e não irá retornar para uma quarta temporada, confirma HBO. Aí aqui, ó, após a exibição do episódio final da terceira temporada, no último domingo, dia 31, o criador Sam Levinson revelou em entrevista ao Popcast, podcast do New York Times, que a série não irá retornar em um quarto ano. Em seguida, a HBO confirmou a informação, dando a produção por encerrada. Antes mesmo do anúncio, Levinson já havia dado indícios de que Euphoria não teria novos episódios, ao afirmar que não tinha planos para continuar a série, já que sempre escrevia as temporadas como se fosse a última. Eu quero terminar isso da melhor forma possível, declarou Variety. À época, Francesca Orsi, diretora de drama da HBO, reiterou a declaração: não acho que tudo esteja acabado até que acabe, mas nós discutimos se agora é o fim. Confirmou a deadline ao confirmar a possibilidade de encerrar a história completa. E aí dá mais uma sinopse aqui e tudo mais. E tá. Colocado e estabelecido tudo isso, vamos então esmiuçar o final de Euphoria. Eu vi ontem. 1h30, né? E eu vi junto com a Camila, que teve até com a gente na semana passada aqui, falando de Off Campus e Emily Paris e tudo mais. E ela viu, se eu não me engano, um Reels ou um vídeo da Alice Aquino falando que se esse episódio tivesse acabado por volta dos 40 minutos, seria um grande final para Euphoria. O que acontece ali por volta dos 40 minutos? A Rue encontra a sua mãe. Só que aí a gente tem que voltar no que acontece antes e no depois disso. Pois o desenrolar é o quê? Primeiro que o contexto acaba com o crime organizado do rolê, né? Lá os neonazis lá, da menina, da moça dos papagaios lá, dos bichos e tal. Eles são meio que pegos no rolê, né? E aí, o mais nazi de todos consegue escapar, né? Já é um indício de que às vezes tem que pensar algumas escolhas assim, mas ao mesmo tempo, talvez seja uma explicação do calcanhar de Aquiles da série. Porque eu vejo que Euphoria teve o final que ela mesma construiu. E se atente a essa afirmação porque ela parece boba, parece óbvia, mas ela tem algumas camadas interessantes. Por que eu digo isso? Pois a gente partiu de uma série que as 2 primeiras temporadas, como o próprio querido falou aqui, né? Não, a gente faz aqui como se cada temporada fosse a última. Mas teve um desdobrar, sim. A primeira legal, a segunda dá uma escalada interessante. Não é só um repeteco de formulaicos que deram certo na primeira. E aí pra terceira, em vez deles darem só uma escalada assim, talvez eles talvez eles viram como um problema os atores terem envelhecidos e não terem mais cara de college. E aí decidiram dar um salto temporal gigantesco na série. Mas qual que é o grande problema disso? Você fez pessoas, entre aspas, inconsequentes por serem jovens, serem consequentes adultas, assim. E aí, pra dar um drama, pra dar uma emoção, a vida adulta, ela não é tão emocionante assim, né? E aí você colocou todo mundo num ciclo muito doido de coisas acontecendo,
muito absurdo ao mesmo tempo. De um grupo muito pequeno, assim. E nisso, você acaba... eu digo isso muito que é o paradoxo de Zack Snyder, né? Porque é tudo grande, tudo épico, tudo gigantesco. E se tudo é no alto nível, nada é no alto nível. E aí meio que você tira o peso de coisas que você quer dar um peso. E eu vejo que isso foi acontecendo gradual com essa última temporada. A começar que tem uma questão estética que pega nela que, assim, diria ali que até o episódio 3, assim, era uma coisa muito forte nas temporadas anteriores, mas nessa última temporada não tinha aparecido. Uma questão artística, fotografia. Tipo assim, do 3 pra frente, ou da metade do 3 pra frente, lindo. Espetacular, maravilhoso. Grão na imagem. Fotografia inteligente. Cor. Inclusive, acho que até feito por uma brasileira, isso. De fato, voltou até aquela finesse artística, entende? Mas antes disso, ficou meio esquisito, entendeu? Ficou tipo um turbilhão de coisas assim, metralhados, escolhas questionáveis e esquisitas que você se perdia. Se perdia facilmente no que estava acontecendo em Euphoria. E aí, você dá muita atenção para a personagem da Cassie, né? A gente já falou em vários vídeos aqui para trás do porquê aconteceu isso, né? A Sydney Sweeney cresceu em popularidade, teve, parece, algumas questões que ela exigiu para estar na temporada, ao mesmo tempo parece que teve alguns esforços para fazer a galera voltar para uma outra temporada, para essa temporada, assim, que muita gente não queria. Tiveram que reescrever muita coisa por conta do ator Fesco ter falecido. A menina, lá, Barbie, lá, não querer voltar porque não via mais sentido pra série. Então, assim, eles tentaram arrumar jeitos e tentaram fazer uma casa ali nesses primeiros jeitos. Só que aí voltamos pro grande problema que eu vejo, assim, que eu vejo um problema, na verdade, isso como um todo, da cultura estadunidense tentando se vender pra fora do mundo, sendo que eles têm mal resolvido as coisas dentro do mundo deles, entende? Porque ficou muito, tipo assim, vamos dar um contexto aqui, vamos pegar todos os dramas que a gente vê que colocam um jovem adolescente em risco aqui nos Estados Unidos. Ele colocou fentanil, tráfico de drogas, uma banalização do sexual e tal, assim, coisas que eles achavam que a faixa ali, né, pegava e que achavam que essa faixa ia pegar no mundo inteiro. Mas não é bem assim, entendeu? A galera não tem tanta dependência do fentanil. E a galera do OnlyFans, assim, entende? Talvez não ligue tanto para os dilemas que eles colocaram na série. E dá muito destaque para Sydney Sweeney e tal, assim. Não sei se foi uma coisa muito interessante de se fazer. Porque ela virou co-protagonista da série, entende? E aí teve toda a questão que a gente também já colocou num vídeo aqui de fazer as mulheres da série virarem um álibi masculino, principalmente a partir da figura do Alamo ali, entende? E aí meio que foi esvaziando as camadas que a própria série construiu, entende? E aí você vai pegar personagem a personagem, você tem umas desconstruções de coisas muito bem construídas ao longo das últimas temporadas que esvaziaram o significado delas, o peso e a relevância delas. Vamos lá, por exemplo. A Rose. Ela tem toda uma carga dramática, uma história bem emocionante, marcante, construída com a Rue. Você vai pegar o arco dela nesse finalzinho de série, foi o quê? A Rue chega pra ela e fala assim: olha, eu tô sofrendo muito, eu preciso da ajuda, eu preciso sair disso aqui. E a gente pode sair disso aqui junto. Sabe? Vem comigo, vem fazer acontecer. A Rue, ela simplesmente dá uma pipocada, fica nervosa e descarta a Rue descarta a Rue da vida dela e dá uma abandonada nela. No momento que a Rue que estava sentindo uma dor muito crítica sobre os dilemas da vida dela. E deixa ela sozinha. Aí depois vai ligar no meio do caos lá, a Rue nem vê a ligação da Rose, e a gente tem o desfecho, né? Falando de desfecho rápido aqui. Tem lá a galera os brother do Hank do Breaking Bad lá,
que, junto com a Rue, tentam construir ali uma forma de pegar a galera do tráfico. E aí a gente tem o desfecho da véia do papagaio, com os neofachos ali tudo fugindo ou sendo pego. E aí mas aí na hora de pegar a droga não tá lá, por quê? Porque o Alamo trocou a ambulância. E aí, tipo assim, pegaram a galera no desespero que nem tinha como incriminar. Mas pegaram. E então eles têm vamos colocar assim, um ponto de fuga a partir disso. Aí você vai pra galera ali do Alamo. O cara é o rei do álibi feminino, como eu falei aqui, e conseguiu um status muito alto. E nisso, assim, o mais difícil de acontecer, ela viu uma adrenalina muito alta, mas aí você vem com uma coisa que eu até fico meio na dúvida. Qual que é a mensagem que a série queria trazer, fazendo com que o Alamo colocasse a Rue de volta nas drogas, com o fentanil ali? Entende? Eu fico meio tentando entender nisso, porque assim, ela passou a temporada inteira limpa, e aí ela tem uma coisinha ali, um momento que ela é enganada, na verdade, e acaba voltando pro fentanil, e tem uma overdose em cima disso. E aí, tipo, toda a construção que ela teve, assim, ela tinha um caminho. Por mais que ela tava enrolada, ela conseguiu desvencilhar do caminho complexo que eu falei aqui, a galera da polícia, da velha do papagaio, do Alamo, e acabou, tipo, sofrendo nisso, né? E acabou morrendo de uma forma bem patética, na verdade, ali. E nisso, a gente tem ali 50 minutos da galera falando, poxa, a Rue, né? Coitada dela. Mas era ela meio louquinha mesmo, entendeu? E aí você tem o outro esvaziamento, que é a Lexi. Ela era a personagem que via tudo, sabia de tudo, entendia de tudo, e com méritos ela fazia isso. E a série simplesmente, não, deixa ela de lá, deixa ela escrever TV ali, entendeu? Ela viveu o sonho dela. E assim, ela virou uma pessoa que ficou só ciumenta perante o sucesso da irmã, que a gente questiona muito como ela conseguiu. Mas assim, entre mortos e feridos, a personagem da Sydney Sweeney ali foi que teve a maior construção, né? Mas ao mesmo tempo, não vi tanta coisa assim legal na construção dela, tipo, que ajude, sabe, a fazer uma história consolidada e tudo mais assim, entendeu? Uma personagem que teve a construção legal foi a Maddie, mas o final dela eu vi aqui para um caminho muito complexo que iria acabar virando só mais uma na vida do Alamo, e ela meio que consegue revirar o rolê assim. Então, tipo, personagens que tinham um peso, que tinham uma construção, que tinham uma substância antes, como a Lexi, como a Rules, até, cara, como a própria Zendaya, que ela fica... Assim, ao mesmo tempo que ela tava limpa, ela tava totalmente perdida, entendeu? Então meio que dava uma parada de que, pô, a droga era o sentido da vida dela, entende? E isso eu acho que é muito pouco pra personagem. Uma personagem que meio que segurou a série até agora. Tipo, esvaziou personagens pequenos e personagens relevantes e encheu de significado alguns personagens pequenos, assim, entendeu? O próprio Nate. O Nate que tem uma morte bizarra ali, fruto de todo esse ecossistema maluco que a série montou, entendeu? E aí você chega no último episódio, pô, você tem ali, ao longo da série, funerais de alguns pontos, assim, na série, de personagens que você nem ligava, que você não ligava nada. E aí você tem duas mortes na reta final, do Nate e da Rue. A morte do Nate, ela é retratada num café da manhã, que dá muito destaque pra personagem da Cassie, entendeu? E aí, a morte da Rue nem aparece. Você não tem reação da mãe, você não tem reação da família. Você só tem o personagem do Colman Domingo, que é o Ali, entende? Na Revenge Tour dele ali, entendeu? Tipo,
Pô, eu fiz tudo certo a vida inteira e deu tudo errado. Agora eu vou fazer do meu jeito. E aí vai lá no final, ele junto com a Mad lá, e o brother do Snowflakes ali, do Poodle ali, que é um cara, tipo, um personagem icônico assim, mas adiciona tanta coisa assim. Faz o Revenge da Rue, entendeu? Tipo assim, pô, você pode fazer o que você quiser aqui, mas você vai pagar na terra, entende? Mas eu achei que eu fico um tanto quanto vazio você colocar essa parada, sabe? Porque não é todo mundo que entendeu esse rolê, sabe? De que, pô, ele fez as paradas erradas, mas ele também pagou, entendeu? E aí você tem meio que uma busca de redenção quando o Ali vai lá com a família que acolheu a Rue no começo e tal assim, e falou, ó, você fez tudo isso aqui, mas você sofreu e a gente vai te acolher aqui nesse momento e tal. E que também é problemático porque a gente tá falando de... Eu vou ter que falar de política, né? Olha só pra você ver. Que é vamos colocar assim... Que, entre aspas, o campo progressista... E isso sim talvez seja alguma coisa que poderia ser melhor trabalhado porque acontece no mundo inteiro e que a gente não tem uma parada aqui. O campo progressista, ele não tem uma estrutura de acolhimento quanto conservador. E aí você tem o campo conservador abraçando o Ali e tal, assim, né? Só lembrado que era uma família ultraconservadora, né? De cristões, tinha 3 cruzes na mesa de jantar e tudo mais, né? Defensora do moral, bons costumes e tudo mais, sim, mas a casa barrotada de criança. Trumpista, óbvio. E aí o cara vai ter um acolhimento, né? Tanto familiar, da proximidade, do toque, do afeto, quanto da crença, né? No conservadorismo. E aí ele vai ter a redenção sobre tudo aquilo, né? Vai ver de novo a presença da Rue naquela loucura toda no berço do conservadorismo. Algo que o progressismo não tem uma sustentação, um campo de acolhimento, entende? E aí talvez eu encontre o melhor ponto de crítica da série, entendeu? De que talvez o progressismo não precise de um ponto de acolhimento a essa galera toda. Mas... assim, é um significado legal, mas que é esvaziado ao longo da temporada toda. Então, assim, Euphoria, ela deixa um legado artístico, deixa um legado de vários atores que surgiram ali, deixa um legado dessa mensagem, assim, mas é que é uma mensagem que ela é grande, mas ela foi colocada de um modo muito pequeno e que não sei se todo mundo vai compreender isso, entende? Ou se em algum momento eles vão compreender isso. E fica lamentável, sabe? Porque era uma coisa de fato que tinha muita forma de você construir de uma perspectiva até mais afetuosa, acolhedora. Como, por exemplo, esse ponto que você tem anteriormente. Poderia ser um caminho consciente, concreto, interessante para a série, a pessoa ter acolhimento na família. Como nos 40 minutos, quando a Rue, no devaneio que a gente descobre que, na verdade, esses 40 minutos ela estava louca no fentanil, da família, tipo, entender, né, buscar a luz, né, ela fala da Bíblia o tempo inteiro, tal assim. Inclusive tem uma parte de diálogo ali da Alexi com a própria Cassie ali, que fala sobre essa questão, tipo, de você tentar entender as perspectivas de um livro enigmático, como é a Bíblia, entende? E que assim, a pessoa mais rebuscada como Alexi, ela vai ter vários questionamentos ali, entendeu? Várias coisas que ela não vai entender porque ela consegue ver a dinâmica do enigma, a dinâmica da filosofia ali, só que para pessoa mais rasa como a Cassie, é o livro que todo mundo segue, eu vou seguir, entende? Então assim, é tentar buscar camadas, sendo que às vezes não tem tantas camadas assim que sejam compreensíveis por todo mundo. E aí você se perde tentando achar uma solução muito complexa de algo que é uma solução simples assim. E sim, isso é política. E a série sim falou sobre muito política, só que foi pelo caminho do complexo e não foi pelo caminho
do simples assim, e isso foi esvaziando, 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 deixando personagens que tinham um lado complexo, vazio, e os personagens simples, complexos e compreensíveis pra todo mundo. Porque você pega, por exemplo, a Rose, e depois disso a Rue morreu. O que eu vou fazer? Eu vou pintar um quadro da Rue chorando aqui, mas eu ainda tô com o meu Sugar Daddy. Entendeu? Não tem uma cena de funeral. A Alex também, a menina morava na casa dela. Fala assim, ela tava muito doida, né? Ela falava de polícia, ela falava de Bíblia e tal, assim, né? Ela devia estar passando algum problema, né? Devia, né? Quem sabe se tivesse acolhido ela, dando uma atenção pra ela e tudo mais. Então, assim, é esse ponto que eu fico questionando. Tem pontos interessantes, como eu disse? Tem reflexões necessárias? Tem. Mas não sei se ficou visível pra todo mundo, entende? E eu acho que esse foi o ponto que levou ela a ter esse fim que ela construiu. Ela foi por caminhos muito complexos, às vezes ela precisava ir por caminhos da simplicidade, entende? De passar uma mensagem que seja compreensível e não da segunda, terceira, quarta, quinta camada, porque não é todo mundo que assistia Euforia, que gostou de Euforia, que entendia essas camadas. Enfim, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que acompanhe a gente também aqui. Curta, compartilhe, favorito, analise, se inscreva e até o próximo analisador.